Olá pessoal, neste vídeo vou discutir aqui com vocês o que acontece aqui com o nosso contrato, com a cobertura de testes do nosso contrato, depois que nós incluímos aqui duas funções, uma para configurar o valor mínimo da aposta e a outra para que o dono do contrato possa configurar a comissão que ele vai receber do jogo. E também nós fizemos uma outra modificação, que é tornar o endereço do owner public, porque aí nós podemos acessar o saldo do endereço como se fosse uma função do contrato, uma função public do contrato. Então, depois de criarmos essas duas funções no contrato, eu ainda não criei testes unitários para essas duas funções. E aí o que acontece? Quando nós rodarmos o Hard Hat Coverage, a nossa cobertura de teste ela vai cair. Aqui eu já coloquei o nó do Hard Hat para rodar e eu vou chamar aqui o comando de verificação de cobertura de testes do nosso contrato. Aí aqui, depois de rodarmos todos os testes que já estão escritos estão todos aqui bem sucedidos, mas nós não temos uma cobertura 100% das linhas do contrato, uma cobertura de testes. Então, na versão anterior que eu mostrei para vocês em aula, nós tínhamos 100% do contrato coberto com testes, mas agora, depois dessa inclusão, nós não temos mais toda esta cobertura. Então, aqui no console, ele indica aqui as linhas que não estão cobertas e a porcentagem aqui total de linhas que estão cobertas no nosso teste. Então, o ideal é que nós tenhamos 100% aqui. Entretanto, uma outra ferramenta que existe aqui na ferramenta de testes, para verificarmos com mais precisão essa questão de onde está faltando a cobertura de teste no contrato, nós podemos usar aqui na pasta Coverage do nosso contrato. Existe essa pasta aqui, LCOV Report, e você tem esse index.html. Então você pode, por exemplo, copiar o path, copiar o caminho desse HTML e abrir a página aqui no seu browser. E aqui ele vai dar as funções do contrato. Aqui, por exemplo, a KCAC 256 utils está totalmente coberta. E o nosso contrato aqui, o odd or even, ele vai apresentar aqui, ó, essas linhas que não estão cobertas, que são exatamente as linhas das funções novas que nós escrevemos. Então elas não estão cobertas, então para que a cobertura volte ao ideal, que é 100% cobertura de testes, nós temos que escrever os testes unitários para estas funções. Aqui a outra questão que aconteceu, quando nós modificamos aqui de private para public, o endereço do owner, isso aqui não alterou a cobertura de teste do contrato, mas nós podemos também aplicar uma função aqui que nos permita, um teste que nos permita fazer a leitura aqui do saldo do dono do contrato, mas não está reclamando dessa alteração, mas está reclamando da alteração das novas funções em que nós não aplicamos testes ainda. A ideia aqui era exatamente mostrar para vocês a ferramenta de cobertura de testes aqui do Hard Hat e como você pode utilizar ela para mais precisamente verificar e mitigar aqui as linhas do contrato aonde nós não temos a cobertura de testes e escrever os testes unitários para elas. Então, vou ficando por aqui neste vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.